propagação de calor. Então, a gente tem dois tipos de propagação, tem a combustão e tem a convecção. A combustão é uma característica dos sólidos. Então, a gente tem sólidos bons condutores e sólidos mau condutores. Geralmente, os bons condutores são os metais, os mau condutores é madeira, borracha. Então, um mau condutor ele oferece muita resistência, ou seja, se a gente aquece um pedaço dele, o calor vai demorar muito para chegar até a gente. Tanto é que quando a gente vai mexer em alguma coisa no fogo, a gente coloca uma madeira, ou um plástico, borracha, porque se a gente colocar uma colher de ferro no fogo, consequentemente a gente vai queimar a mão. Porque o ferro é um bom condutor, então o calor vai passar muito rápido da parte de maior temperatura para a de menor. Até ele chegar aí no equilíbrio térmico, então o mesmo calor que vai estar na ponta da colher vai estar na sua mão. Então quando a gente coloca algo de ferro no fogo, por isso que a gente queima a mão, porque o ferro é um bom condutor. Então, o fluxo de calor é a potência que a gente estava vendo lá atrás, que é o quê? A quantidade de calor pelo tempo, que a gente calcula. Ou joules por segundo, ou caloria por segundo, que é o watt. Então, a lei de Fourier, o que ela é? Ela é uma que relaciona a quantidade de calor com a condutividade térmica do material, vezes a área. Por exemplo, se a gente pegar uma parede aqui, vai ser a área que a gente selecionou, vezes a variação da temperatura, vezes a variação do tempo, sobre a espessura do material. Então, se a gente pegar essa variável do tempo e a gente passar para cá, é a quantidade de calor dividida pelo tempo, e nada mais é que o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é igual a condutividade térmica vezes a área, vezes a variação da temperatura, sobre a espessura. Entenderam? Sim. Então, quanto maior o nosso K, que é a condutividade térmica, melhor é o condutor que a gente tem. Tanto é que se vocês olharem na apostila, a gente vai ver a condutividade térmica de um dos materiais e vai ter a do mercúrio. Porque a do mercúrio, ele, apesar de ser um metal, é bem menor que os outros metais, porque o mercúrio, na temperatura ambiente, ele é líquido. E o líquido tende a ter menos condutividade térmica do que um sólido. O líquido e os gases, eles transmitem calor pela convecção, que é o que? O calor ele sobe e o ar frio ele desce. Por quê? O ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Então ele sobe, ele esfria e o ar frio desce, como é mais denso. E fica nesse processo de convecção. Então por isso que quando a gente tem aquecedores, o aquecedor fica no chão. Porque ele esquenta o ar frio que está descendo. E o refrigerador fica no alto, porque ele esfria o ar quente que está subindo. A gente faz isso por causa da eficiência energética. É a mesma coisa de convecção, explica as brisas do mar. Porque de dia a gente tem um vento soprando do mar para o continente, e à noite do continente para o mar. Por que isso acontece? Lembra que a gente falou que a capacidade térmica da água é maior do que da areia? Então, durante o dia, a areia está muito mais quente do que o mar. Então, o calor ele vem da areia, vai para o mar, e o mar sopra o vento frio para o continente. À noite, ao contrário, o mar vai estar mais quente do que a areia. Então, o ar quente do mar sobe, e o ar frio da areia vai para o mar. Entenderam? Sim. Então, a brisa marítima, a brisa terrestre é um processo de convecção explicado pela capacidade térmica da areia ser menor do que da água. E a gente também tem um processo de inversão térmica. Isso daqui a gente vê bastante em grandes cidades. Que é o quê? Algumas épocas do ano, o calor ele sobe, mas ele estaciona em cima do ar frio. Então o ar ele não circula. Isso faz com que em grandes cidades uma camada de poluição fique presa embaixo do ar frio, porque o ar não está circulando. Aí essa poluição, como ela é mais escura, ela acaba absorvendo mais luz do sol. Isso faz com que a gente tenha uma ilha de calor nos grandes centros urbanos. Isso daqui só se dissipa com vento muito forte ou com chuva, para dissipar os poluentes. Entendeu? Então, pessoal, começa o capítulo 3 é isso daqui.
a gente vê um pouco de fluxo de calor que a gente já estava vendo, que era a potência, e essa lei de Fourier que relaciona vários elementos com a quantidade de calor que é transmitido.